Olá, senhores. Hoje estarei dando algumas dicas para advogados em início de carreira. A primeira dica, senhores, que eu quero passar para os nobres é que o advogado, aquele que pegou a carteirinha da ordem, a tão sonhada carteira da ordem, ele tem que querer ser advogado. Porque muitos até passam na OAB, mas não tem como objetivo ser advogado, fazer concurso e tal. Enquanto não consegue passar em concursos, aí vai advogar. Então, normalmente, esse advogado não vai ter sucesso, ele não tem vontade de ser advogado, ele não tem vocação para ser advogado, ele não quer ser advogado, ele quer simplesmente ter um trampolim até conseguir passar no concurso. Então, normalmente não vai ter sucesso. Por isso que eu digo, em primeiro lugar, tem que querer ser advogado. Se você quer ser advogado, você tem vocação para ser advogado e vai ter sucesso como advogado. Esse é o primeiro passo, meus amigos. O segundo passo é, precisa escolher uma área que domine bem, ou seja, fazer uma especialização naquela área que você sempre se identificou, se é direito civil, direito tributário, direito trabalhista, direito do consumidor, direito de família, constitucional, direito público, não importa. Se você se identifica com uma área, gosta daquela área, se dá bem naquela área, então continue a investir naquela área, faça a especialização, seja bom naquilo que você faz. Isso aí vai contar muito. Então, em primeiro lugar, tem que querer ser advogado, ter vocação. Em segundo lugar, precisa escolher uma área que domine bem, que tenha vocação naquela área. Em terceiro lugar, meus amigos, tem que ter autoestima. O advogado tem que se apresentar como um profissional que tem autoestima, que goste da sua profissão, que gosta de fazer aquilo bem feito. Isso transmite uma segurança muito grande para o cliente. O cliente entra no escritório, fica à vontade, vê que está diante de uma pessoa determinada, uma pessoa que tem autoestima, que gosta da profissão, que gosta de lidar com pessoas, de realmente ouvir bem a pessoa. Então, mostra para aquela pessoa que está ali de bem com a vida, porque normalmente quem entra no escritório está problemático, está com a autoestima lá embaixo. Normalmente são pessoas com problemas que entram no escritório. Aliás, são pessoas com problemas. Essa é a verdade. Uns em busca de uma tutela jurisdicional que lhe dará determinado valor ou bem. Outros estão ali simplesmente buscando a ajuda de um profissional da advocacia para se defender de um crime ou de outras coisas mais. Então, amigos, tem que ter autoestima, demonstrar isso para as pessoas e para você mesmo. Você precisa ter autoestima, senão a sua profissão vai ser uma profissão que não vai ter rendimento. Aliás, será a contrassenso, né? Ao invés de você progredir, você vai regredir. Então, a autoestima te ajuda muito. Em quinto lugar, ter muitos contatos. O advogado precisa ter amizades, precisa ter contatos, precisa de relacionamento. O advogado é um diplomata, ele precisa se envolver com pessoas, conquistar pessoas. Esse é um passo importante. Você conquistando pessoas, você conquista clientes e, consequentemente, você conquista honorários, que é a parte mais importante, é lógico, da advocacia. Honorários. Nós trabalhamos para ganhar honorários. Essa é a realidade. Então, amigos, em sexto lugar, participar de redes sociais, sempre emitindo opiniões jurídicas. As redes sociais hoje são ferramentas importantíssimas. Fazemos propagandas de graça no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram e várias outras mídias aí. Então, o advogado tem que saber usar bem essas ferramentas, não postar coisas muito particulares, mas estar atento às mudanças no país, em especial às mudanças jurídicas, às novas legislações, dando pareceres jurídicos, dando informações. O advogado tem que se preocupar com isso. E também com a política, sem ser partidarista, mas emitir opiniões jurídicas relacionadas a temas que estão sendo discutidos no cenário mundial e nacional e local também, onde se reside, no estado, na cidade. Então, o advogado tem que estar atento a isso e usar bem essas ferramentas. Em sétimo lugar, saber ouvir bem o cliente e ter segurança em seus pareceres. Um dos grandes defeitos das pessoas hoje em dia é não saber ouvir. Então, o cliente ele tem que ser ouvido atentamente.
senão você não vai dar um bom parecer. Então, ouvir bem o cliente, ouvir bem as pessoas e falar bem. A partir do momento que você ouve bem, você também irá falar bem. Em oitavo lugar, o advogado precisa ser combativo. O advogado tem que ser destemido. O advogado tem que ser uma águia. Ele não tem que temer ninguém, ainda mais na área dele, em audiência. Porque está ali um juiz que fez curso de direito igual o advogado, está um promotor de justiça, quando é uma causa que envolve o Ministério Público, que também é formado em direito, e o advogado que é formado em direito, e as partes que são leigas, que estão ali precisando de uma tutela jurisdicional. Então, o advogado não tem que temer juiz, não tem que temer promotor, não tem que temer ninguém. Advogado, ele tem que ser combativo, corajoso, ter conhecimento técnico, dominar bem o conhecimento técnico, e quando for fazer sustentação oral em segunda instância, fazer com ousadia, com intrepidez, sem temer ninguém também. Fale tranquilamente, não tem que ter medo. E treinar, é lógico, fazer um curso de oratória, treinar, falar bem, entendeu? Então, são detalhes importantes. O advogado precisa ser combativo. Em nono lugar, se apresentar bem vestido e com boa aparência. Então, o advogado não precisa usar roupa muito cara, mas tem que se vestir bem, roupa bem passada, roupas que combinam. Não precisa usar roupa muito extravagantes, mulheres, né, que usam roupas curtas, tem que ter muito cuidado com relação a isso. E usar roupas decentes, bem vestido, sapato bem engraxado, barba bem feita, bem aparada, cabelo bem cortado, bem penteado, usar um perfume sem ser muito forte. Então, o advogado tem que se preocupar com a aparência, escovar bem os dentes, né? São detalhes importantes. Se preocupar em se apresentar bem. Então, isso chama atenção. A primeira aparência é que fica, essa é a realidade. Se você tiver com a má aparência, afasta as pessoas. Em décimo lugar e último, ter metas a serem alcançadas. O advogado precisa ter metas a serem alcançadas. Traçar metas. Quanto que eu quero ganhar já no primeiro mês com o meu escritório, ou no escritório que eu estiver trabalhando. Precisa ter metas, ter objetivos e correr atrás dessas metas. Ter sonhos, buscar realizações, traçar objetivos. Eu quero tantas demandas durante esse ano, no mínimo 50 demandas. Quando eu entrar no site do tribunal lá do meu estado, eu tenho que ver lá 50 processos e ganhar uma média de 10 mil por mês, 5 mil. Então, trace metas, tenha objetivos, você vai conseguir.